Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Raíssa Costa e esse é o Multiverso da Rai. Antes que eu esqueça, gente, não esqueçam de se inscreverem, tá? De curtirem, de comentarem, deixarem a opinião de vocês, ideias de vídeo, o que achou sobre o vídeo, compartilharem com os amigos de vocês e chamarem, né, também para fazer parte desse multiverso que a gente tá criando aqui nesse espaço no YouTube, certo? 30! Sim, gente! Completei 30 anos terça-feira passada. É que eu completei 30 anos. E expectativa versus realidade. Os 30 anos chegaram, né? Os temidos 30 anos. E como diz um amigo meu, daqui pra frente é só ladeira abaixo. Brincadeiras à parte, como eu imaginava, né? Por isso que o vídeo é expectativa versus realidade. Como eu me imaginava aos 30 anos e como eu estou aos 30 anos, gente, são opostos muito grande mesmo. Então eu vou começar com uma expectativa, né? Na verdade, a visão que eu tenho quando eu lembro, né, não da minha mãe com 30 anos, né? Porque quando minha mãe tinha 30 anos, eu tinha 2 anos. Então eu não vou lembrar da minha mãe com 30 anos. Mas a lembrança que eu tinha das pessoas aos 30 anos, quando eu era criança, era de pessoas bem mais velhas do que realmente eu sou hoje. Então, quando eu vejo pessoas, quando eu via pessoas de 30 anos, eu via pessoas bem mais velhas. Na sua maioria das vezes, essas pessoas já estavam casadas, com filhos e tudo mais. Então, quando eu era jovem, quando eu tinha assim, meus 14, 15 anos por aí, eu imaginava que a minha vida seria exatamente assim. Eu ia terminar meu ensino médio, então quando eu estivesse no finalzinho do meu ensino médio, eu ia começar a namorar. E aí, eu ia namorar mais ou menos por uns 2 anos. E iria me formar, né? É óbvio, eu ia terminar o ensino médio. Assim que eu terminasse o ensino médio, eu ia pra faculdade. Aí, no segundo ano da faculdade, eu ia começar a namorar no ensino médio. Primeiro ano da faculdade, completaria 1 ano de namoro. No segundo ano da faculdade, completaria 2 anos de namoro, viria o noivado. E isso eu estudando. No terceiro ano da faculdade, eu iria casar, certo? Iria terminar a faculdade, estaria casada, só eu e meu marido. Então, eu terminei o ensino médio com 17 anos, eu iria começar a namorar com 17, 18, 19 noivava, 20 casava, que eu sempre quis casar cedo, era algo que eu sempre tive na minha cabeça que eu iria casar cedo. Aí 21, 22, 23 continuava a terminar a faculdade, por aí, mais ou menos, né, 20... Ficaria bastante tempo e ficaria só eu e meu marido, entendeu? Eu sempre imaginei em ter o primeiro filho aos 28 anos, mais ou menos a idade que minha mãe me teve, ela tinha 28 anos, e teve meu irmão com 31. Então era mais ou menos essa base de idade que eu vi, porque eu vi a diferença de idade entre eu e minha mãe e meu irmão. Hoje minha mãe tem 58, eu estou com 30 e meu irmão já está com 27. Então, não é uma diferença gigantesca, entendeu? Mas foi uma diferença boa. A gente já ser mãe, no caso ela foi mãe bem na fase adulta. Então eu imaginava isso pra mim também. E é óbvio que eu já estaria formada, já estaria trabalhando na minha área. Eu iria me dedicar bastante os primeiros anos de trabalho até chegar, né, à idade de que eu iria ter o primeiro filho. E aí, quando eu tivesse o primeiro filho, eu iria me dedicar os 4 primeiros anos do meu filho só pra criação dele, só pra não colocar em creche, essas coisas. Isso era a minha mente. Quando eu tinha uns 15 anos, gente. Não tava logo colocar a criança em creche. Aí, eu acho que seria mais ou menos 8 anos da minha vida, né? Porque o primeiro filho com 28. E o segundo filho entre 31 e 32 anos e do mesmo jeito. Eu iria querer seguir os primeiros anos da criação do meu filho comigo. Então, por isso que eu queria trabalhar bastante pra quando chegasse esse período, o meu esposo não ficar sobrecarregado pra cuidar da família, pra manter a família, né? E tudo mais, não ficar só nas costas do marido. E aí, essa era a minha expectativa de vida. Então, eu comecei a namorar com 17 anos e tudo mais. Porém,
vamos para a realidade. Sim, e eu imaginava que eu teria minha casa própria, que eu teria reformado a casa da minha mãe, porque o meu sonho é dar uma casa confortável para minha mãe. Minha mãe tem uma casa própria, mas não é do jeito que ela quer. Eu teria dado uma casa boa para minha avó, tirado minha avó de onde ela mora, que a casa é da minha avó, mas ela não gosta de morar na região que ela mora, na área que ela mora e tudo mais. E, gente, muitos sonhos, muito. Nossa, minha vida estaria perfeita, dos meus amigos também. Corta para a realidade. Eu terminei o ensino médio, graças a Deus, porém, o namoro que eu comecei quando tinha 17 anos durou 4 meses. Depois eu tive mais 2 relacionamentos, misericórdia, mais 3 não. Mais 2 namoros, porém não foram com 2 pessoas. O primeiro namoro foi com pessoas da mesma fé que eu, da mesma religião que eu, no caso da mesma denominação. Foi mais tranquilo, apesar de ter durado pouco. O segundo e o terceiro namoro foram com pessoas do mundo e não deu muito certo, não. Não deu muito certo. O último, né, que no caso foi também, que foi o meu terceiro namoro, se bem que o segundo durou poucos dias, mas o meu terceiro namoro foram 7 meses, foi o mais longo que eu tive e realmente me traumatizou. Eu tinha, o quê? 25 anos na época. E não aconteceu, o relacionamento terminou, aí eu terminei o ensino médio com 17 anos, porém, foram 8 exames do ensino médio e eu não consegui entrar na faculdade de jeito nenhum. Gente, para tentar entrar na faculdade, eu saí daqui pra Bahia. Vocês não têm ideia, eu passei a vender. Quem é que vende livros no período do Google? Eu vendia livros de porta em porta, para ver se eu conseguia dinheiro para poder estudar na Universidade Adventista de São Paulo, que é a UNASP. Meu sonho era fazer história e tudo mais. Aí depois não deu certo, fui para Niterói. Ali deu uma bagunça, deu um trabalho muito grande, não deu certo também lá em Niterói. Eu fui para Cabo Frio, de Cabo Frio passei 2 anos e na hora de conseguir a faculdade, aí tive que voltar para o Rio Grande do Norte, voltei para o Rio, para a cidade de Veracruz, daqui no Rio Grande do Norte, onde eu moro atualmente, e aí eu tive que começar a trabalhar e comecei a ter resultado, e nada. Até que em 2019 eu fiz o Enem e disse para Deus, esse vai ser o último Enem que eu vou fazer na minha vida. E eu não quero mais, não aguento mais. Se der Deus, se não eu já estava com 25 anos. Se der Deus, se eu não conseguir, já era. Fiz o Enem, nem estudei, gente. Fiz o Enem. E aí, quando eu fiz o Enem, consegui a vaga. Comecei a estudar em 2020. Quando eu começo a estudar, fazer a faculdade, pronto. Foi quando começou a Covid. E aí, a gente teve que ir não só para home office, mas também estudar em casa, e estudar em casa não dá certo pra mim. Eu não consigo me concentrar. E reprovei, só reprovando. Aí voltou, quando voltou a presencial, eu desenvolvi problemas psicológicos e aí eu tive que ter, pra vocês terem ideia, eu tive que ter ajuda psicológica. E aí eu fui ao meu limite, eu já era pra estar na metade do curso, gente, e eu não tô na metade do curso. Aí eu tive que trancar. E aí fiquei desempregada do trabalho que eu tinha, o ano passado, que eu trabalhava em um call center, me vi desempregada, depois fui despejada da casa que eu morava, fui para uma outra casa, a dona pediu a casa também, aí vim morar nesta casa aqui. Hoje eu me encontro com 8 gatos, sendo que o ano passado eu tinha 15 gatos, hoje eu tenho 8 e 4 cadelas. Me vejo tendo que fazer rifa na internet para poder conseguir arrecadar dinheiro, para poder construir uma kitnet para que eu possa sair do aluguel, porque eu preciso dar um lugar confortável para os meus bichos seguros, porque já mataram 2 gatos meus aqui onde eu moro e um tá desaparecido, que provavelmente eu acho que também já foi envenenado, mas ele deve ter morrido perto do coisa, porque se ele tivesse solto, ou se alguém tivesse pego, em algum momento eu ia ver e tudo mais, e até agora ele não apareceu. Mas certeza que de envenenamento foram 2 gatos meus envenenados já. Então, tipo, a minha realidade, meus 30 anos, eu não estou formada, graças a Deus eu estou trabalhando. Infelizmente o meu trabalho não dá para conciliar com a faculdade, mas eu não consigo terminar minha faculdade. Eu não tenho filhos. Eu nunca casei e essa questão de ser mãe é algo que eu tô deixando pra lá, porque eu já tô com 30 anos e Deus sabe o quanto eu seria infeliz
se eu conhecesse uma pessoa agora e tudo isso que eu planejei, tipo, eu conhecesse uma pessoa agora, casasse com ela e logo em seguida tivesse filhos, porque eu sempre pensei assim, ter bastante tempo eu e meu marido, pra ficar eu e meu marido, pra ter bastante tempo pra depois chegar e digo, pronto, agora vai vir os filhos, a atenção que eu dava pra você não vai ser mais a mesma. Eu vou lhe dar atenção, mas agora vai ter que ser compartilhada com os filhos. Essa foi uma conversa que minha mãe teve com meu pai. Eu acho muito bonito, assim, a forma que minha mãe me contava, né, como era a relação deles, mesmo sendo minha mãe sendo evangélica e meu pai católico, ou seja, julgo desigual dentro da nossa fé. Mas eu sempre achei muito bonito a relação deles e minha mãe teve essa conversa com meu pai. Eles tiveram poucos meses, né, só eles dois, mas ela teve, olha, eu não tenho mais como dar a mesma atenção pra você agora, porque vai vir, no caso, vir essa princesa aqui, linda, maravilhosa. Tá? Então, confesso que não é fácil, é frustrante. Às vezes eu fico frustrada porque tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava ter aos 30 anos, eu não tenho, não tive, não consegui. Eclesiastes 3 diz assim, tudo neste mundo tem seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar o tempo de perder. Tempo de economizar, tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar, tempo de remendar. Tempo de ficar calado, tempo de falar. Há tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Né? Então, por mais que a gente saiba disso, não é fácil, é complicado esse tempo. Ter o tempo de Deus, as coisas que acontecem da forma que Deus quer, é muito complicado. Entender os propósitos de Deus, às vezes as decisões que a gente toma ao longo do caminho, eu tomei decisões erradas, muito erradas. E aí, às vezes essas decisões interferem nos planos que Deus tinha pra gente. Eu acredito que Deus ele sempre vai encontrar um jeito de cumprir aquele propósito na vida de cada pessoa. Porém, às vezes, as decisões que a gente toma ao longo do caminho é que pode, né, atrapalhar. E é isso, gente. E esse foi o vídeo de hoje. A expectativa e a realidade dos 30 anos, que às vezes realmente a gente se cobra tanto, sai completamente diferente daquilo que a gente imaginava. Porém, a gente tem que ter esperança, né, de que as coisas, a gente ainda é jovem, mudou o fato de que, pelo menos eu percebi que essa geração tá envelhecendo muito jovem, tá? Não tô falando só por mim, mas eu vejo meus amigos ao redor mesmo, que eu vejo que a gente tá envelhecendo muito mais jovem, ou seja, chegamos aos 30 de uma forma que a geração anterior não chegava, entendeu? Então, isso é interessante também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, porque agora eu me enrolei um pouquinho, mas vai dar tudo certo. E até o próximo vídeo.